tema de hoje é revolução interna. Quando se fala em revolução, grande parte das pessoas imagina uma revolução exterior. Nós temos visto através da história um monte de idealistas, de sonhadores, que sempre projetaram que a mudança é possível. Só que a expectativa dessas pessoas geralmente era voltada para uma mudança política, uma mudança social, às vezes uma mudança de regime político, sempre projetando do lado de fora as mudanças, né? E nós tivemos grandes pensadores, tivemos os socialistas, os liberais, os comunistas, todo tipo de pensadores, imaginando que se nós mudássemos a sociedade de alguma forma, a forma de governo, a forma de administração da economia dos países, seria possível mudar a sociedade, mudar a humanidade também. No entanto, apesar do idealismo de muitos grupos, de muitas pessoas, a humanidade sempre permaneceu em guerra, sempre permaneceu em conflito. E o ser humano também vem vivendo ainda em conflito, tanto interior como conflito com os outros seres humanos, com as outras sociedades, países não se entendem, constantemente estão em guerra, nós temos um grande número de guerras por ano. Então isso nos faz questionar, será possível uma outra maneira de existência, uma maneira sem conflito, uma maneira sem guerras? Seria possível uma revolução interna? A questão é a seguinte, é muito fácil se projetar uma revolução, se projetar uma grande mudança, esperando que os outros o façam. A verdade é que quase todo mundo, idealistas ou não idealistas, sempre projeta que os outros vão fazer a mudança. Alguém vai mudar o regime social, alguém vai mudar o regime econômico, e isso vai então permitir uma melhoria. Enquanto isso, nós estamos aqui numa postura crítica, né? Como se o problema não fosse nosso. Então, nós estamos sempre olhando para os políticos de uma forma negativa. São todos corruptos, são todos aproveitadores, cada um quer só defender o seu. E nós acabamos projetando uma imagem muito negativa da sociedade como um todo. E essa visão negativa que permeia a nossa mídia, você vê que o que a gente vê nas revistas, nos jornais, em toda a mídia, inclusive na televisiva, é geralmente uma visão muito negativa, muito mais crítica do que se mostrar o lado positivo das coisas. Então, o que ocorre é que as pessoas que estão sendo bombardeadas continuamente, né, pelos jornais, televisão, toda a mídia, por essas informações negativas, mostrando sempre os podres que existem por aí, que existem, né, mas não é só isso que existe, mas essa postura de receber um monte de cargas negativas acaba tornando as pessoas pessimistas e descrentes também. As pessoas se colocam assim, o que eu posso fazer sozinho? Eu não posso fazer nada. Diante desse estado aí de corrupção generalizada, eu não tenho nada a fazer. Então as pessoas acabam se isolando e se colocando numa posição depressiva também, achando que o mundo não tem jeito, que está tudo errado, querendo anular voto, enfim, tendo uma postura de não participação. Eu não tenho nada a ver com isso, com esse mundo corrupto. Então eu vou me afastar, vou me separar e vou levar uma vida sem me envolver nisso tudo. Então, se cada um se separa, se fecha dentro de si, a coisa só tende a piorar. Então, nós temos que perceber que nós somos parte desse todo, né? Nós podemos fazer a diferença, nós podemos contribuir para essa mudança. E essa mudança é não só necessária, mas é uma mudança que cada um de nós pode empreender. Jiddu Krishnamurti, que eu considero a maior personalidade, o maior pensador do século XX, ele trouxe essa percepção, né? Essa reflexão de que nós somos o mundo. E como nós somos o mundo, se nós queremos mudar o mundo, nós temos que mudar a nós próprios. E ele diz que a única mudança possível é a mudança interior. Nós não temos capacidade de mudar o mundo se nós não mudarmos a nós mesmos. Nós não temos nenhuma possibilidade de mudar os outros, se nós não mudarmos a nós. Agora, se nós mudamos a nós mesmos, nós afetamos o mundo. Cada um que muda a si mesmo está mudando o mundo também, porque nós somos o mundo. Essa é uma frase famosa do Krishnamurti, né? Que nós somos o mundo e o mundo está em nós. Se nós queremos mudar esse estado de coisas, nós temos que começar por nós mesmos. Não há nenhuma outra possibilidade a não ser nós começarmos a observar o mundo, observar nós mesmos e o nosso relacionamento dentro desse mundo.
Então nós temos que substituir essa postura crítica que nós temos do mundo, essa postura negativa, por uma postura de observação. Tentar ver as coisas como elas são e como é que nós nos colocamos dentro desse contexto universal. Vocês observem que sempre que nós criticamos alguém, ou criticamos algum político, ou uma sociedade, ou qualquer tipo de coisa, nós estamos nos colocando numa posição superior. Você que critica um colega, um amigo, um político, você está implicitamente dizendo, eu não faria isso. Aquele lá é um corrupto, uma pessoa mal intencionada, um ladrão. Então, na hora que você critica, você está dizendo, eu não seria capaz de fazer isso, ou seja, eu sou superior, eu sou melhor, eu não me envolvo nisso. Então, é muito importante nós observarmos que a crítica é uma tentativa de você se isolar, se colocar fora, se colocar como se fosse superior aos demais, superior às outras pessoas. E se nós queremos uma mudança, nós temos que começar a ver as coisas como elas são. Temos que nos ver dentro da nossa perspectiva real. Nós temos uma imagem de nós próprios que certamente não corresponde à realidade. E nós projetamos, tanto para nós como para o mundo, deve haver uma mudança num certo sentido. Só que essa mudança que nós projetamos para nós mesmos é baseada numa concepção mental. Nós acumulamos ao longo de toda uma vida uma série de ideias, uma série de conceitos, a maior parte desses conceitos que foram adquiridos da nossa própria cultura, da religião em que a religião predominante, a nossa religião, os grandes pensadores, os políticos, as ideologias que existem em toda parte. Nós pegamos tudo isso, interiorizamos e passamos a projetar um futuro que é fruto dessa visão, dessa percepção que nós tivemos, que está armazenada na nossa memória. Então nós projetamos um ideal de futuro, tanto para nós como para a sociedade, que é fruto dessa visão do passado. Só que essa visão é uma visão parcial, uma visão limitada da realidade, não é a visão abrangente que nós precisaríamos ter para poder realmente fazer uma mudança que seja adequada para os nossos tempos e esteja em harmonia com todos os seres humanos. Então, para que nós possamos realmente mudar, o primeiro passo seria nós começarmos a observar a nós próprios. Nós vivemos de uma forma fragmentada, de uma forma, vamos dizer assim, dependente do nosso meio. Só que nós fomos programados para não perceber essa nossa limitação. Nós achamos que nós somos donos do nosso nariz, dono do nosso destino, dono da nossa vontade. Só que a nossa ação é sempre uma ação condicionada, uma ação que é dependente. Só que nós não percebemos, nós fomos programados, que nem um computador é programado, para achar que nós temos liberdade. E nós agimos, na realidade, como escravos do hábito, como escravos dos nossos preconceitos, de todos os nossos condicionamentos, que foram se acumulando ao longo do tempo. Nós agimos mecanicamente sem o perceber. Então, o primeiro passo para essa mudança é começar a observar até que ponto nós estamos agindo espontaneamente ou nós estamos apenas seguindo uma tendência da sociedade como um todo. Nós estamos repetindo o que o guru falou, o que o chefe religioso falou, o padre, o pastor, o que as escrituras estão dizendo, nós estamos seguindo o que o nosso líder político está dizendo, ou nós estamos agindo realmente à luz da nossa própria percepção, da nossa própria visão do mundo e da verdade. Quando nós agimos em função do que os outros pensam, repetimos o que os outros falam, nós estamos agindo como se nós fôssemos seres de segunda mão. Nós somos seres de segunda, às vezes de terceira mão, porque nós repetimos o que os outros falam, em vez de tentarmos descobrir a verdade por nós próprios. Essa é uma grande realidade. Nós não agimos de uma forma consciente, de uma forma reflexiva, nós apenas repetimos. Nós lemos no jornal, vemos na TV, vemos nos livros, nas escrituras, e repetimos aquilo que os outros falam, sem refletir muito. Então, se nós queremos realmente nos transformar, nós temos primeiro de assumir a nossa individualidade. Nós deixamos de ser indivíduos e passamos a ser autômatos. Nós repetimos, como que nenhum computador repete aquilo que ele foi programado para fazer. E essa maneira de agir, que às vezes é até inconsciente, nos leva a perpetuar um estado de fragmentação. Então, qual é o grande problema do ser humano?
essa programação que nós temos no nosso interior que nos leva a agir de uma forma separatista e egoísta. Quer dizer, a nossa sociedade nos programou para nos ver como seres separados. Especialmente aqui no Ocidente, né? O individualismo, o separativismo é algo muito forte. Nós nos separamos do resto do mundo e achamos que nós temos capacidade de agir de forma independente. Mas, na realidade, nós estamos apenas agindo que nem os cordeirinhos no rebanho, repetindo, fazendo igual a todo mundo. A mídia, né? A moda nos escraviza. Nós temos que vestir sempre como os outros vestem, nós temos que agir como os outros agem, pensar como os outros pensam. Então existe, vamos dizer assim, uma tentativa da sociedade, especialmente a chamada sociedade de consumo, né, de manipular as pessoas de modo que elas se adequem, né, ao conceito, à ideologia dominante. Então as pessoas acabam absorvendo isso e achando que aquilo é a vontade delas, quando na realidade elas estão repetindo o que a mídia está continuamente levando até elas das mais diversas formas. Então, perceber essa manipulação que nós sofremos, né, é um dos primeiros passos. E observar, será que eu estou agindo realmente de uma forma independente? Eu estou agindo de acordo com a minha natureza interior? Ou eu estou agindo por conveniência como os outros acham, como os outros pensam? Em outras ocasiões eu já falei sobre como é que o nosso pensamento é manipulável. Nós tendemos a agir sempre reagindo mais ou menos de uma forma uniforme em relação com a nossa sociedade. Existe aquele inconsciente, né, coletivo que é um repositório do pensamento dominante numa sociedade que influencia todas as pessoas que participam daquela sociedade. Nós acabamos agindo, respondendo quase que automaticamente às exigências, vamos dizer, do pensamento dominante, né, do que a mídia procura transmitir. E existem pessoas, alguns marqueteiros, que são muito cientes disso e exploram muito essa necessidade do ser humano de se integrar, de ser aceito, né? E, de certa forma, manipulam as pessoas para agirem de uma forma pasteurizada, de uma forma uniforme. Todo mundo pensando igual, todo mundo agindo igual. Só que a vida espiritual exige muita observação, exige desprendimento, exige desapego, exige a coragem também para ser diferente, para ser você mesmo. Quando você é igual aos outros, você não está sendo você mesmo, você está apenas repetindo o que os outros fazem. Será que nós não podemos assumir a nossa verdadeira individualidade, assumir a nossa maneira de ser, olhar de uma forma aberta à humanidade e agir sem medo de errar, sem medo de desagradar os outros, sem medo de ir contra o que os outros pensam, né? Seja a família, seja o colégio, seja a instituição religiosa, seja a sociedade como um todo. Quando nós percebemos, então, que nós somos toda essa humanidade, e toda essa humanidade está dentro de nós, nós sentimos também que existe uma grande energia para fazer a mudança. Krishnamurti diz o seguinte: para que nós possamos mudar, possamos transformar o mundo, é necessária energia. Ninguém se transforma, nem transforma o mundo se for uma pessoa apática, se for uma pessoa morna, uma pessoa que não tem capacidade de se mobilizar para fazer essa transformação. E uma das coisas que rouba mais a nossa energia é o conflito, é o estresse. Né? Justamente por estar vivendo de uma forma repetitiva, uma forma não espontânea, nós tendemos a viver em conflito, porque nós não podemos agradar a todos. Nós queremos, às vezes, agradar a família, agradar os colegas, agradar os líderes religiosos, agradar a todas as pessoas à nossa volta. Isso é impossível. Sempre vai haver conflito. Né? Nós queremos ter posição, queremos ser amados, queremos tudo na vida, mas não é possível ter tudo. Então, os conflitos vão surgir automaticamente, especialmente por nós termos uma postura egoísta e separatista. Então, o conflito está presente e a fragmentação também o tempo todo. E isso nos rouba uma energia enorme. Se a pessoa está no trabalho, por exemplo, lá no trabalho existe a competitividade, 1000 problemas, um tentando passar por cima do outro, um tentando explorar o outro, mostrar que conseguiu produzir mais do que o outro. A pessoa chega em casa,
está exaurida. Aí chega em casa, tem os problemas na família, né? Briga com a esposa, briga com os filhos, o desentendimento. Então, chega no final do dia, a pessoa está exausta. O estresse roubou tanta sua energia, o que ela pode fazer é ligar a televisão e ficar numa posição assim, totalmente de impotência, de incapacidade de gerar qualquer atividade produtiva. Então, se a pessoa está sem energia, ela não é capaz de se transformar. A energia é fundamental. Então, para que nós possamos ter essa capacidade de transformação, temos essa energia para olhar o mundo e ver o que pode ser feito, realizar o que precisa ser feito, é necessário nós observarmos as pequenas coisas do dia a dia. Onde é que nós estamos deixando a nossa energia ir embora? Onde é que está o ralo que está roubando a nossa energia? Isso é uma coisa muito clara, né? Vocês observarem em cada momento do seu dia, inclusive se chegarem no final do dia, fizerem uma retrospectiva, o que aconteceu, o que eu fiz durante o dia, quais foram os problemas que eu tive, como é que eu reagi a esses problemas. Nós vamos ver quanta energia a gente está gastando, e muita energia em coisas bobas, em coisas de menor importância. Às vezes um probleminha pequeno nos rouba uma energia enorme, a gente fica remoendo, fulano falou isso de mim, não é verdade, ele é um canalha, tal. Então aquela energia toda nossa vai naquele conflito, né? A gente remoendo os pensamentos, remoendo os mesmos problemas continuamente. Às vezes tem uma grande beleza lá fora, uma flor, né, no caminho, um belo pôr do sol, a gente está tão amargo, tão preocupado com as coisas, com os conflitos, a gente não vê nada disso. Então toda a energia está voltada para, né, aquele remoer contínuo, né, aquela repassagem contínua dos sulcos mentais. Se nós queremos mudar isso, esse estado de coisas, queremos superar esse estado de conflito, nós temos que realmente passar a observar a nós mesmos. O Krishnamurti fala em inglês uma palavra, nós temos que ter aquele estado de Quando nós percebemos, então, que nós somos toda essa humanidade, e toda essa humanidade está dentro de nós, nós sentimos também que existe uma grande energia para fazer a mudança. O Krishnamurti diz o seguinte: para que nós possamos mudar, possamos transformar o mundo, é necessária energia. Ninguém se transforma, nem transforma o mundo se for uma pessoa apática, se for uma pessoa morna, uma pessoa que não tem capacidade de se mobilizar para fazer essa transformação. E uma das coisas que rouba mais a nossa energia é o conflito, é o estresse. Né? Justamente por estar vivendo de uma forma repetitiva, uma forma não espontânea, nós tendemos a viver em conflito, porque nós não podemos agradar a todos. Nós queremos, às vezes, agradar a família, agradar os colegas, agradar os líderes religiosos, agradar a todas as pessoas à nossa volta. Isso é impossível. Sempre vai haver conflito. Né? Nós queremos ter posição, queremos ser amados, queremos tudo na vida, mas não é possível ter tudo. Então, os conflitos vão surgir automaticamente, especialmente por nós termos uma postura egoísta e separatista. Então, o conflito está presente. E a fragmentação também o tempo todo. E isso nos rouba uma energia enorme. Se a pessoa está no trabalho, por exemplo, lá no trabalho existe a competitividade, 1000 problemas, um tentando passar por cima do outro, um tentando explorar o outro, mostrar que conseguiu produzir mais do que o outro. A pessoa chega em casa, ela está exaurida. Aí chega em casa, tem os problemas na família, né? Briga com a esposa, briga com os filhos, o desentendimento. Então, chega no final do dia, a pessoa está exausta. O estresse roubou tanta sua energia, o que ela pode fazer é ligar a televisão e ficar numa posição assim, totalmente de impotência, de incapacidade de gerar qualquer atividade produtiva. Então, se a pessoa está sem energia, ela não é capaz de se transformar. A energia é fundamental. Então, para que nós possamos ter essa capacidade de transformação, temos essa energia para olhar o mundo e ver o que pode ser feito, realizar o que precisa ser feito, é necessário nós observarmos as pequenas coisas do dia a dia. Onde é que nós estamos deixando a nossa energia ir embora? Onde é que está o ralo que está roubando a nossa energia? Isso é uma coisa muito clara, né? Vocês observarem em cada momento do seu dia,
Inclusive, se chegarem no final do dia, fizerem uma retrospectiva, o que aconteceu, o que eu fiz durante o dia, quais foram os problemas que eu tive, como é que eu reagi a esses problemas. Nós vamos ver quanta energia a gente está gastando, e muita energia em coisas bobas, em coisas de menor importância. Às vezes um probleminha pequeno nos rouba uma energia enorme, a gente fica remoendo, fulano falou isso de mim, não é verdade, ele é um canalha e tal. Então aquela energia toda nossa vai naquele conflito, a gente remoendo os pensamentos, remoendo os mesmos problemas continuamente. Às vezes tem uma grande beleza lá fora, uma flor, né, no caminho, um belo pôr do sol, a gente está tão amargo, tão preocupado com as coisas, com os conflitos, a gente não vê nada disso. Então toda a energia está voltada para, né, aquele remoer contínuo, né, aquela repassagem contínua dos sulcos mentais. Se nós queremos mudar isso, esse estado de coisas, queremos superar esse estado de conflito, nós temos que realmente passar a observar a nós mesmos. O Krishnamurti fala em inglês uma palavra, nós temos que ter aquele estado de awareness, né, que é um misto de atenção e estar desperto. Quer dizer, é uma atenção de estar desperto com atenção, estar vivo, estar observando a natureza, observando os seres humanos e observando a si próprio. É muito mais fácil ver os problemas que os outros têm do que os seus próprios problemas, né? Os seus defeitos, as suas limitações. Então, você observar tudo que você faz com atenção, desde o início do dia até o final, é fundamental. E nesse aspecto, você de manhã planejar o seu dia, meditar, entrar em sintonia com a sua natureza mais interna, superior, ajuda muito. Você começar o dia já com essa postura meditativa, né? E ao longo do dia observando cada ato que você realiza e no final do dia fazendo uma retrospectiva, tentando observar tudo aquilo que aconteceu no seu dia, sem criticar, apenas observando, entendendo, processando e vendo até que ponto você fugiu daquilo que você se propunha a fazer. Essa autoobservação é fundamental. Nós queremos eliminar essa postura nossa autocentrada. Nós começamos a nos observar e ver, poxa, como é que eu fui egoísta nesse momento? Como é que eu fui vaidoso nesse outro momento? Como é que eu estava me relacionando com aquela pessoa apenas querendo aparecer, né, ou querendo algum benefício daquele relacionamento? Então, você começa a ver, né, as suas falhas, a observar a si mesmo e entender todo esse processo do pensamento. O pensamento ele é muito ardiloso, ele está sempre querendo se projetar. E o pensamento é o eu, na verdade, né? O pensamento e o eu são uma coisa só. E esse eu, esse pensamento, ele sempre age baseado no seu conteúdo, na sua memória, naquilo que você acumulou ao longo dos tempos, ao longo de toda uma experiência de vida. Então vamos observar como é que funciona o nosso pensamento, como é que nós agimos no dia a dia. Nós estamos sempre sendo submetidos a uma série de experiências. A nossa vida é sempre uma sequência das experiências, dos estímulos os mais diversos. Então, nós estamos diante de uma situação, nós experimentamos uma situação. O que ocorre? Os nossos sentidos captam aquelas informações que chegam até nós, nós filtramos essa informação pelos sentidos, essa filtragem é necessária, que a gente não pode capturar tudo que está ocorrendo à nossa volta, então nós selecionamos aquelas coisas que nos interessam, filtramos, processamos e armazenamos na nossa memória. E é importante frisar que aquilo que nós armazenamos já é uma visão parcial, interpretada da realidade, que é vista já à luz do nosso passado. Alguns estudiosos dos mecanismos de percepção dizem que nós vemos o que nós queremos ver, nós ouvimos o que nós queremos ver, enfim, nós sentimos o que nós queremos sentir. Então, aquilo que chega até nós, que é a nossa observação do mundo, né, já é uma observação polarizada, não é uma observação pura. Nós recebemos, então, aqueles inputs, os vários estímulos, né, experimentamos uma série de sensações, filtramos, interpretamos e, de alguma forma, aquilo fica armazenado na nossa memória. E aí, em função dessa memória, desse conteúdo mental, nós vamos continuar a pensar, nós vamos agir em função desse conteúdo. Então, um exemplo que é muito utilizado, você convive com uma pessoa, no trabalho, no colégio, em casa. Então, você, ao longo desse período todo que você conviveu com a pessoa, você criou uma imagem da pessoa, você criou um rótulo. Então, você passa a se relacionar com o rótulo e não com a pessoa. Isso passa a ser um processo automático. Então, você
Se você perceber esse fato, que você não está realmente sendo verdadeiro com aquela pessoa, você não está deixando aquela pessoa se manifestar como ela é, você já está filtrando, você está usando o seu conteúdo mental, o seu preconceito em relação àquela pessoa para observá-la. Então, aquele preconceito que já está armazenado na memória, na hora que aquela pessoa aparece, interage com a imagem da pessoa e impede que você veja ela como ela é. As pessoas mudam continuamente, o mundo está mudando, mas na hora que você tem uma imagem pré-fixada, um preconceito, você não deixa que a pessoa mude. Ela já é aquilo que você rotulou e acabou. Isso é um grande problema que nós temos, né? Nós sempre observamos o mundo à luz da nossa memória, à luz do nosso conteúdo mental. Isso impede que o mundo se mostre para nós de uma forma diferente daquilo que nós já idealizamos anteriormente. Então nós vemos um mundo projetado que é um mundo falso, que é o mundo daquilo que nós observamos no passado. Nós projetamos o passado no presente e imaginamos que o futuro vai ser sempre igual. Nós não damos oportunidade para o mundo chegar até nós como ele é. E esse é o grande problema do pensamento. O pensamento é repetitivo. Nós não conseguimos observar o mundo de uma forma pura se nós estamos deixando o pensamento interferir com o nosso processo de percepção. Então, vamos tentar observar essa realidade, tentar observar o quanto nós somos contaminados, vamos dizer assim, no processo de percepção pelo nosso conteúdo mental. Então, a pergunta que se faz é a seguinte: é possível olhar o mundo de uma forma pura, de uma forma não contaminada pelo nosso passado, não maculada pelas nossas observações, pelos nossos preconceitos? É possível agir sem preconceitos, agir de uma forma espontânea? Será que essa é uma questão que todos nós temos que colocar para nós mesmos, não é uma questão fácil de ser respondida, porque depende de cada um de nós, né? O Krishnamurti diz: é possível a mudança. Agora, essa mudança só é possível se nós queremos fazer essa mudança, empreender essa nova postura, realizar essa nova postura dentro da existência. Não é? Se não há energia, não há vontade de realmente viver uma vida diferente, nós vamos continuar vivendo aquela vidinha repetitiva, feia, né? Uma vida cheia de ciúmes, de brigas, de fofocas, né? De maledicências, de medos, de tentativa de ser melhor, de vaidades, de ciúmes. Então, essa é a vida que a maioria das pessoas leva. E é fundamental que haja uma mudança, porque se nós não mudarmos, o mundo também não muda. O mundo, né, os países, as sociedades, são uma projeção do que o ser humano é. Enquanto não houver essa transformação interior, não é possível a transformação exterior. E nós temos que, através da educação de nós próprios, e a educação de toda a humanidade, né, adotar uma postura não autocentrada. E as pessoas, às vezes, deixam de estar conscientes do quanto que elas são autocentradas. A vida é uma só, não é só. Nós separamos, existe uma vida que é minha. Não, a vida não é minha. A vida flui através de mim, mas ela não é minha. A casa que nós temos, na realidade, não é nossa. Nós estamos usando aquela casa. Esse corpo mesmo que nós temos não é nosso. Ele é um agregado de matéria que serve como veículo da nossa consciência. Quando nós temos um terreno, uma casa, nós temos aquela ideia: não, isso é meu, ninguém pode tascar. Então, esse sentido de propriedade, né, de vincular tudo ao eu, é um dos grandes problemas que nós temos. Existe uma frase daquele cacique Sealto, que escreveu uma carta para o presidente dos Estados Unidos, que é uma frase muito bonita, que diz o seguinte: a terra não pertence ao homem, o homem que pertence à terra. Quer dizer, nós fazemos parte dessa humanidade, dessa terra fantástica, só que nós revertemos a situação, porque se nós fôssemos donos da terra, donos do nosso corpo, donos da nossa família, donos de tudo que está à nossa volta, os objetos, as coisas, as pessoas. Então, reverter esse processo, dizer: não, nós somos o mundo. Remover essa visão autocentrada para uma visão oniabarcante, uma visão que transcende o nosso eu. A limitação que nós temos de tempo e de espaço é pelo fato de nós agirmos sempre de uma forma autocentrada. Se eu me considero uma pessoa que está limitada por esse corpo e eu quero ser diferente, então entre o estado que eu estou hoje e o estado que eu imagino que eu quero chegar, existe um espaço, existe um tempo, né? Eu preciso me deslocar
né? Eu preciso de tempo para chegar até lá. Eu tenho uma imagem do que eu sou, certamente é uma imagem falsa, que ninguém sabe exatamente o que é, e tenho uma imagem de onde eu gostaria de chegar, como eu gostaria de ser, que é fruto de toda uma manipulação também da mídia, né? Gostaria de ser rico, gostaria de ter o carro do ano, gostaria de casar com uma mulher bonita. Então tem todas aquelas imagens, né, que o nosso inconsciente coletivo recebe. Então você projeta tudo aquilo, que é uma imagem totalmente fora da realidade, e você precisa de tempo para chegar lá. É lógico que você nunca chega porque você está sempre se transformando, os seus anseios, os seus medos, os seus desejos vão mudando ao longo do tempo também, então acaba que a vida fica um tráfego, não, um caminhar meio sem rumo, que a pessoa está sempre mudando os seus desejos, não sabe onde quer chegar na realidade. Uma hora ela acha que quer ir para cá, uma hora ela acha que quer ir para o outro lado, mas nunca ela se auto-observa para tentar encontrar o caminho no seu interior. Então, Krishnamurti diz uma coisa que é muito interessante. A mudança é possível se a energia que você vai colocar nesse processo de observação e mudança for tão grande quanto a energia que você coloca na satisfação dos seus desejos. Olha que coisa interessante, né? Você vê quanta energia a gente coloca na busca das coisas que a gente imagina que seriam boas para nós. Nós temos um monte de desejos, né? Nós queremos tudo na vida, né? Tudo para nós. E a gente coloca uma energia enorme, né, para conseguir aquilo que nós idealizamos como sendo as coisas desejáveis da vida. Então, se a gente conseguir colocar toda essa energia que a gente coloca na busca de satisfação de desejos, nessa busca de autoconhecimento, de transcendência, de libertação de todos esses grilhões, né, de remoção do eu, desse estado autocentrado para uma nova dimensão de existência, nós tivemos essa energia, aí é possível a mudança. Agora, enquanto nós estamos voltados para fora, só buscando a satisfação dos nossos anseios, nossos desejos, lógico que a nossa consciência vai onde a nossa energia está, né? Quer dizer, se nós estamos voltados para a satisfação de desejo, é ali que nós vamos estar trabalhando. E toda a nossa energia vai ser gasta ali. E isso, lógico, vai gerar conflito, vai gerar todo tipo de problemas para nós. TV Suprem, para uma nova consciência, uma nova televisão. Então, quando a mente, quando o nosso ser percebe a futilidade dessa busca exterior, aí sim é possível a transformação. A própria percepção de que a transformação é possível já nos dá uma grande energia. Se você acha, não posso fazer nada, aí realmente você está lá embaixo, né? Você se desanima, se joga na cadeira, não faz nada, aquele desânimo. Agora, se você percebe, não, eu posso mudar, eu sou capaz, né? Eu sou divino, eu tenho acesso a toda a energia do mundo, né? Eu sou o mundo, eu posso me transformar, eu posso transformar o mundo. Aí você realmente é transformado. Porque a ação não é diferente da percepção. Na hora que você percebeu uma verdade, você já está se transformando. O próprio ato de perceber uma realidade, né, uma verdade, já é a transformação. Só que essa percepção não pode ser uma percepção meramente intelectual. Tem que ser uma percepção que vem do coração. Essa transformação, sobre a qual o Krishnamurti se refere muito, não é uma transformação de uma parte do nosso ser. Não é só as nossas ideias que vão mudar, o nosso pensamento que vai mudar. É todo o nosso ser que tem que se transformar. O nosso físico, as nossas emoções, a nossa mente, né? O nosso espírito, enfim, tudo em nós tem que passar por esse processo de transformação. Nós temos que deslocar a nossa consciência para uma nova dimensão. Uma dimensão em que o centro não vai estar mais aqui, nesse corpo, nesse pensamento, né, que é um pensamento repetitivo, nesses hábitos que nós acumulamos ao longo do tempo. Nós vamos viver uma outra dimensão. E essa dimensão é uma dimensão que está onde a pessoa se liberta das suas limitações físicas, né? Que enquanto você está centrado em você mesmo, você está limitado a esse corpo, está limitado à sua energia particular, que é muito pouca, né? Enquanto você está autocentrado, limitado ao pouco tempo que nós temos. Então você vê a vida passando, estou ficando velho, eu não consegui fazer o que eu quis. Então, aquela angústia que chega até nós, né?
Você vai percebendo o corpo se deteriorando aos poucos, você vai percebendo que você não conseguiu realizar os seus objetivos e começa a ficar deprimido. Agora, se você percebe que você não está dependente desse corpo, você pode transcender esse corpo, você é mais do que esse corpo, você é mais do que as suas emoções, mais do que os seus pensamentos, você pode atuar numa dimensão muito maior, além do espaço e do tempo, aí realmente isso te dá uma energia maravilhosa. A vida no universo envolve um grande e profundo mistério, que precisa ser descoberto por cada um. Conheça Sofia, a revista que veio ampliar horizontes, desbravando as fronteiras do conhecimento, na busca do saber e da paz interior. Informações pelo telefone 0800 6100 20. Sofia, porque uma nova era exige uma nova consciência. Quando nós observamos o mundo à luz do nosso eu fechado, particular, separatista, nós vemos o mundo de uma forma sempre fragmentada. Nós não conseguimos ver o mundo na sua totalidade. Somente quando nós ultrapassamos essa visão autocentrada é que é possível ver o mundo de uma forma muito mais ampla, né? É que uma pessoa que está vivendo no vale, né? Ela ali no vale, ela vê as montanhas no alto, mas ela não consegue ver muito longe, ela vê só aquilo que está à sua volta. Vocês notaram quando você sobe ao topo de uma montanha, especialmente uma montanha alta, vocês conseguem ver um horizonte muito maior. Então nós temos que elevar a nossa consciência a um outro patamar se nós queremos mudar. Quer dizer, existe um trabalho a ser realizado. Agora, ao mesmo tempo, nós não podemos lutar contra as nossas limitações. Você não pode querer lutar contra os seus defeitos, porque aí você está desgastando mais ainda, você está gastando mais energia no conflito. Você não pode dizer, não, eu agora não vou ser mais uma pessoa egoísta, agora não vou ser mais uma pessoa ansiosa, eu não vou ser mais uma pessoa maldosa. Então, o ato de você brigar com as suas limitações, com os seus defeitos, não leva a nada. O que você tem é passar a observar, entender os processos que existem na sua vida e elevar a sua consciência para um outro patamar. Ou seja, você tem que sair do domínio que o pensamento atua e elevar a sua consciência para um novo patamar, onde esses conflitos não existem mais, que você não está mais agindo em função desse conteúdo mental passado. Nós temos uma tendência a separar interior e exterior, né? Nós achamos que o mundo que existe é o mundo exterior, e nós esquecemos que existe, na realidade, o nosso mundo interior. Na realidade, que existe uma coisa só. Se você for estudar, inclusive, a mecânica quântica, você vai observar que, na visão da física moderna, da filosofia mais atual, quer dizer, relativística, quântica, né? Não existe essa diferença. O exterior é o que nós projetamos. Essa é uma questão fundamental. O mundo é como nós o projetamos, ele não é independente de nós. Há uma grande ilusão da separatividade que nos coloca aqui e o mundo lá como se fosse um mundo observável, independente da nossa realidade. Nós fazemos o mundo à luz do que nós imaginamos que ele é. Nós projetamos o mundo. Não existe um mundo independente de nós. Aí que está a grande beleza. Se nós nos transformamos, o mundo se transforma junto conosco. Porque nós somos o mundo. Então, se nós nos transformamos, o mundo que nós projetamos passa a ser diferente. E todas as pessoas à nossa volta também se transformam. É lógico que uma pessoa otimista, isso é um exemplo muito simples, né? Uma pessoa otimista vê o mundo melhor também, porque ele interiormente está mais alegre, está mais receptivo. Então ele projeta um mundo em que todo mundo é mais contente, mais feliz, as coisas são melhores. Uma pessoa pessimista, para ele o mundo é um mundo perdido, um mundo corrupto, está todo mundo querendo se aproveitar. Ele só vê o lado negativo das coisas. Então sempre nós projetamos o mundo em função do nosso conteúdo mental. Mas não há separação. O que existe é uma realidade só. Não existe separação entre interior e exterior. A mudança que nós temos que realizar é uma mudança total na nossa natureza. Nós temos que nos libertar desses grilhões do nosso eu e passar a sentir que todo mundo está dentro de nós. E quando nós conseguimos, aos poucos, né, nos abstrairmos dessa visão autocentrada, a energia que passa a se desvelar para nós é fantástica, né? Nós temos uma capacidade muito maior que nós imaginamos. O nosso poder mental, a nossa energia é muito maior. Só que nós não utilizamos o nosso reservatório de energia. Nós nos fechamos num mundinho muito pequeno, muito limitado.
deixamos de usufruir de um universo, de um mundo muito mais belo, muito mais poderoso, e uma grandeza que nós não imaginamos. Por quê? Porque nós tentamos ver o mundo à luz do passado, à luz das escrituras, à luz do guru, à luz dos instrutores que tem na escola, da família, enfim, à luz de uma série de informações que são externas. E nós não usamos a luz interior, que é a luz mais poderosa. Nós achamos que a luz tem que vir de fora. Mas, na realidade, se nós queremos descobrir uma nova realidade, nós temos que usar a nossa luz interna. Essa que é a verdadeira luz. No Bhagavad Gita tem uma passagem muito bonita, que diz o seguinte: quando para o ignorante existe muita luz exteriormente, para os sábios existe trevas. E ao contrário, quando existe trevas no mundo exterior, para o ignorante, para a pessoa comum, para o sábio existe luz. Porque o sábio, ele não depende da luz externa, ele não depende da luz de todo aquilo que foi acumulado na sua memória, das informações que vêm dos outros, das escrituras, enfim, de tudo aquele acumulado que constitui o pensamento coletivo. Ele tem a luz própria, ele consegue iluminar o seu caminho com a sua luz interior. E isso é uma coisa maravilhosa. Se nós conseguirmos usar desse reservatório, e esse reservatório existe, é fantástico, não deixarmos que essa luz se manifeste através de nós, iluminando o nosso caminho, isso é uma coisa maravilhosa. Tem um livrinho muito precioso chamado Luz no Caminho, que fala das qualidades que devem ser desenvolvidas para a pessoa conseguir chegar até essa luz. E tem uma frase nesse livro que diz: caminharás na direção da luz, mas nunca tocarás a chama. Ou seja, quanto mais nós caminhamos para a luz, mais a luz se abre para nós. E não existe fim para essa caminhada, porque no dia que nós chegarmos assim à nossa meta, nós não somos mais uma entidade separada, nós não somos mais um eu, nós somos a própria luz, nós somos o todo. Então, enquanto nós estamos caminhando, nós ainda temos uma individualidade, então a caminhada não tem fim. O fim é a integração total, você chegar àquilo que os yogis chamam de samadhi, que é um estado de consciência totalmente destituído de separatividade, onde não existe mais o observador e a coisa observada. Não existe mais o eu aqui e o resto do mundo lá fora. O observador, a coisa observada e o próprio processo de observação são uma coisa só. Isso é uma coisa maravilhosa, É um estado de total não separatividade. É você sentir realmente, não intelectualmente, mas no coração, que você é o mundo. E desse estado de percepção surge uma enorme energia, a energia da compaixão. A compaixão justamente é você ser uno, você ser integrado, sentir que o próximo é você mesmo. Então, essa compaixão surge na medida que você realmente se identifica com o mundo. Então, se o mundo é você, você vai sempre servir ao mundo, você vai agir sempre para ajudar o próximo, para melhorar o mundo, porque não existe separação entre você e o mundo. A separação é uma grande ilusão. Essa é que os indianos chamam de Maya, Essa grande ilusão da separatividade, que faz com que nós tomemos o mundo projetado, um mundo falso, um mundo irreal, como sendo a realidade. Então nós vivemos num mundo de sombras, num mundo de trevas, achando que aquilo é a única possibilidade. Um mundo de sofrimentos, um mundo feio, quase sem luz, um mundo de penumbra. E não percebemos que existe um mundo de luz, muito mais belo, muito maior, que está disponível. Basta que nós estejamos dispostos a nos abrir para ele. Quer dizer, em vez de nos fecharmos em nós próprios, nos fecharmos no nosso eu, nós temos que abrir. Nós temos que nos abrir para o mundo, abrir para a luz. Perceber que não existe nada que nos impede de sermos a nossa verdadeira natureza espiritual. Que não há nada que nos separe do mundo. O que nos separa do mundo é a ignorância, é a ilusão. É o que o indiano chama de avidya. Vidya é sabedoria. Avidya é a ausência de sabedoria. É esse estado de você não perceber a realidade como ela é. É o estado de você estar vivendo continuamente em ilusão. Então nós temos que despertar. O Buda é aquele que despertou, é aquele que se iluminou, que permitiu que a sua luz interna se manifestasse. Na hora que ele se colocou numa posição de meditação, disse: a terra está testemunha que eu não levanto daqui enquanto não me iluminar. E ele realmente se colocou numa postura de: eu vou realmente encontrar, custe custar, essa luz interna. Eu vou deixar que ela brilhe em mim. Eu vou despertar.
e aí ele se tornou o Buda, porque ele passou a ver o mundo com outros olhos, o mundo de um ser realizado, um mundo que não está mais em torno de si, não está mais autocentrado. Vocês percebem como é importante, né, essa mudança de paradigma, né? Que é possível você ver o mundo de forma diferente. É possível você ver o mundo de uma forma muito mais aberta, muito mais bela, muito mais luminosa. Nós nem podemos saber como é que é esse mundo, porque qualquer coisa que a gente tente projetar é uma projeção mental. Se nós estamos nesse nível mental, queremos imaginar como seria esse mundo transcendente, esse mundo de luz, nós estamos imaginando apenas aquilo que está dentro do nosso poder de conhecimento, dentro da nossa mente hoje, né? Nosso conteúdo mental. E isso, certamente, nós estamos falando, é algo de uma natureza muito mais transcendente, é uma outra dimensão. Por isso que os místicos sempre tiveram muita dificuldade de transmitir as suas percepções para nós. Eles estão falando de um outro tipo de consciência, uma consciência não autocentrada, uma consciência multidimensional, de uma beleza, né, de luz, que está além da percepção comum. Mas o testemunho de tantos místicos, de tantos instrutores, mostra que é possível nós chegarmos lá. Cada ser humano tem o potencial de se tornar um ser divino. Aliás, nós já somos divinos por natureza. O que nós temos que fazer é despertar, simplesmente. Nós já somos divinos, só que nós estamos fechados, nós nos fechamos dentro de uma redoma e esquecemos que lá fora existe uma luz maravilhosa. E ficamos repetindo ali aqueles mesmos procedimentos, aqueles sulcos mentais, né? Então, vamos observar que existe uma outra possibilidade de existência. Vamos nos abrir para a luz. O processo de crescimento espiritual é muito mais um processo de abertura do que de aquisição de conhecimento. Nós fomos educados a achar que nós temos que ser sábios, né? No sentido de acumular muito conhecimento. A vida espiritual é muito mais um esvaziamento do que um preenchimento. Porque se nós queremos que a luz chegue até nós temos que abrir, temos que dar espaço para que essa luz penetre. E se nós estamos já completamente cheios de conteúdos mentais, de ideias, de preconceitos, não há espaço para o novo penetrar. Então, na hora que nós nos esvaziamos, quando a mente percebe que ela é incapaz de resolver os conflitos, os problemas do nosso dia a dia, então surge uma nova possibilidade, né? Aquela percepção plena, aquela percepção que pertence a uma outra dimensão, que tem a ver com o que na teosofia nós chamamos de consciência búdica, aquela consciência não dualista, não separatista, não racionalista, né? Aquela consciência que conhece pela identidade, e não pela separação, não pela análise. Que a análise ela sempre é feita à luz do conhecimento, né? Nós analisamos alguma coisa baseado no nosso passado. Esse conhecimento, essa sabedoria transcendente, ela não é baseada no passado, ela é fresca, ela é viva, ela se transforma continuamente. Ela é a própria luz divina que chega até nós num processo contínuo. É como se nós estivéssemos fluindo junto com o rio, fluindo junto com a vida, dentro de um processo muito mais abrangente. Então, em vez de nós acharmos que nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, temos que ser mais sábios, temos que ser melhores no futuro, projetando a mudança sempre para depois, nós temos simplesmente observar, né? Estar plenamente atento, né? No budismo a gente fala muito disso, da plena atenção. Se nós não estivermos atentos, as oportunidades se esvaem, as oportunidades passam e nós deixamos de viver aquele momento precioso, que é o único momento possível, né? Que é o aqui e o agora. O Krishnamurti diz uma coisa muito interessante. Você não pode perseguir o estado meditativo. O que é perseguir o estado meditativo? É você querer chegar a um estado meditativo, dizer, eu vou meditar, eu vou chegar agora a uma consciência superior. Se a mente que está falando isso, se é o pensamento que está falando isso, ele está preso ali no pensamento. Então ele vai apenas projetar aquilo que ele já conhece. Eu estou falando de uma outra tipo de realidade, uma realidade transcendente que está além do conhecimento, da percepção, do pensamento. Então, essa qualidade de mente, dizer, não contaminada pelo passado, pelo conteúdo mental, essa mente meditativa, ela somente pode chegar quando a mente está vazia, né?
ela vem naturalmente até você se você se esvaziou. E isso não pode ser uma atitude voluntária, é uma atitude decorrente de uma postura de vida. Se você está em sintonia com a natureza, está em sintonia com a vida como um todo, naturalmente você vai captar, né? Você vai estar recebendo essa vida dentro de você. Se você está separado, né? Você está, como eu falei, olhando o pôr do sol, mas não está vendo aquele pôr do sol, porque a sua mente está ali matutando seus problemas, seus conflitos, então você na realidade não está vendo. O que nós precisamos é ver intensamente as coisas, né? Ver não só com pensamento, mas ver com pensamento, com as emoções, com todos os sentidos, né? É você, por exemplo, chegar ali no Lago Paranoá, olhar a beleza da lua se refletindo no lago com toda a intensidade, né? Observar aquilo sem nenhuma forma de pensamento, analisando, lembrando do passado. Poxa, eu estava aqui com a minha amiga, com a minha namorada, com a minha esposa. A mente totalmente calma, totalmente vazia, simplesmente observando a beleza daqueles raios da lua que estão se refletindo no lago, né, fazendo aquele rastro luminoso e chegando até você. Então, na hora que você percebe aquilo com total intensidade, né, com plenitude, você transcendeu ali a sua natureza. É um momento de êxtase, né? Então, nós podemos chegar a esse momento de êxtase simplesmente estando em sintonia com a natureza. E uma coisa que eu recomendo, que eu acho que ajuda muito nesse processo, é você realmente estar mais tempo em contato com a natureza. Nós vivemos muito entre quatro paredes, nós vivemos muito numa vida artificial, né? As grandes cidades são cada vez mais inumanas, mais conflituosas, mais poluídas. E nós vivemos, então, num mundo em que nós somos invadidos por pensamentos de toda sorte, inclusive pensamentos negativos. E é difícil você manter uma postura meditativa num ambiente desse. Então, dentro do possível, nós devemos procurar ter momentos de tranquilidade, momentos que a gente possa estar em contato com a natureza, deixar que essa vida da natureza chegue até nós, né? Caminhar ao longo do rio, caminhar no mar, quem estiver na praia, caminhar no lago, ou no meio da floresta, nas trilhas, e deixar que a natureza transmita a sua mensagem de beleza para cada um de nós. Isso certamente tem um poder de transformação fantástico. Então, essa é a ideia, você não convidar as coisas a acontecerem, deixar que elas aconteçam naturalmente, apenas criar a condição para que essa transformação ocorra. Porque nós não sabíamos como é que é essa mente meditativa. Nós apenas vivemos, quando ela ocorre, nós percebemos. Existem momentos que nós estamos assim, às vezes muito tranquilos, às vezes até dirigindo um carro ou passeando, e sobrevém aquela imensa alegria, né? Sem querer, a gente sente uma alegria muito grande, uma alegria inexplicável. Alguns pensadores dizem que essa alegria se dá porque nós tocamos aquela nossa consciência de luz, aquela nossa consciência búdica, que fica sempre tão escondida, né? Tão afastada da nossa consciência de vigília, e que quando ela é tocada, ela traz uma energia nova, traz uma luz nova. Isso nos traz aquele estado de alegria, de bem-aventurança. E quanto mais nós esvaziamos a nossa mente, mais nós temos a possibilidade de tocarmos, né, essa consciência búdica, essa consciência de luz, que está certamente dentro de cada um de nós. Então nós temos que dar oportunidade para que essa mente meditativa se manifeste em nós. O Krishnamurti, ele fala uma coisa interessante, ele diz, nós devíamos observar mais a natureza, estar mais na natureza, rir mais, inclusive, rir com os rios, né? Você vê como é que os rios, né, passam alegremente, como é que os pássaros voam alegremente, como é que os peixes, né, quando estão nadando, nadam com alegria. Então, nós temos que perceber essa beleza, essa alegria e vivenciar isso mais intensamente. Nós conseguimos rir com os rios, né? Nós vamos viver melhor, nós vamos viver com mais intensidade. E isso é uma coisa maravilhosa, você poder sentir a natureza dentro de você, se aproximar mais de toda essa beleza, né? Da beleza das flores, da beleza do céu, daquelas nuvens maravilhosas que são típicas aqui de Brasília. Então, viver com intensidade, com beleza. A senhora Radha Burnier falou uma vez que se nós, uma coisa é mais verdadeira quando ela é mais duradoura. Se nós temos um sentimento de alegria mais duradouro, quer dizer que é uma alegria que tem mais realidade.
pode observar que aquelas alegrias que nós temos, que são falsas alegrias, que são muitas vezes apenas um entusiasmo momentâneo, fruto da satisfação de um desejo, por exemplo, é uma coisa muito efêmera. Você tem aquela excitação naquele momento, né? Mas depois ela acaba. E às vezes sobrevém até um sentimento oposto, né? Até de depressão. Então, muitas pessoas vivem oscilando entre a excitação, né? O gozo e a depressão, entre aquelas alegrias, aqueles momentos de exaltação e depois voltam a um estado de desânimo novamente. A vida espiritual não pode ter essas oscilações. Ela tem que ser uma vida de uma pessoa, né, equânime, uma pessoa que está sempre naquele estado de harmonia. E esse estado de harmonia, da mente não perturbada, é que pode convidar a mente meditativa a tomar conta da sua consciência, né? Você tem que estar com a mente totalmente vazia se você quiser que essa luz de Budi chegue até você. Ela só vem se você se abrir para ela, se você estiver com a mente tranquila. Então, na hora que você está com a mente tranquila, você se eleva e a luz desce. É um movimento dual, né? Você se abrindo, se elevando, né? Elevando a sua vibração e, com isso, recebendo essa vibração mais elevada, essa vibração de Budi. E, ao mesmo tempo, está se colocando em contato com todos os grandes seres que vibram na mesma sintonia. Quanto mais você se coloca nesse estado, mais você recebe influências positivas também, porque você elevou a vibração de todo o seu ser, você se colocou em sintonia com uma nova realidade. E você passa a poder atuar de forma diferente no mundo. Diz que os grandes instrutores, os grandes mestres de sabedoria, estão sempre procurando pessoas para poderem colaborar com eles, né, para poderem ser seus veículos aqui no mundo. E nós podemos ser avatares, né? A palavra avatar quer dizer isso, né? Um veículo, né? Uma pessoa que é um veículo da consciência superior. Então, nós temos necessidade de avatares nesse mundo, de pessoas que consigam ser os transmissores da luz, os transmissores da sabedoria. E nós podemos ser esses, temos uma postura, né? Uma natureza que se aproxima da natureza avatárica na medida que nós estamos abertos. O Krishnamurti certa vez falou que quando ele falava, ele não estava raciocinando sobre o que ele dizia. As ideias, né, o que ele falava, descia, como se fosse uma revelação do alto. E essa é a postura que nós devemos ter diante da vida. Na hora que nós nos abrimos, o caminho se torna muito claro, porque essa luz se manifesta, nós sabemos o que fazer, o que falar, como agir, e a vida se torna muito mais prazerosa no sentido da bem-aventurança, não do prazer efêmero, mas aquela alegria que surge e você está cumprindo o seu dever, está cumprindo o seu dharma, né? Você está agindo de acordo com a sua natureza, que é a própria natureza divina. Isso é uma coisa maravilhosa, você poder viver em harmonia com o seu ser, com sua natureza, em harmonia com todo o universo. Então nós podemos fazer isso, né? Cada um de nós tem essa capacidade de transformação. Nós não podemos usar a luz emprestada, né, para fazer isso. Nós temos que usar a nossa luz própria. Quando nós estivermos dependentes da luz de fora para dizer o que fazer, o que pensar, o que agir, nós não vamos a lugar nenhum. Então vamos nos abrir, vamos estar preparados para essa nova visão, essa nova consciência. E isso, hoje em dia, é essencial, porque nós estamos num processo em que a humanidade está passando por uma crise muito grande. Nós precisamos de avatares, nós precisamos de transmissores dessa luz, né? Pessoas que se dispõem a ser servidores da raça humana e que sejam os agentes dessa transformação. Nós temos que ser como se fosse um homem-chama, né? O Danny Rudyard tem um livro dele que chama Preparações Ocultas para a Nova Era. Ele fala nesse conceito dos homens-chama. São aqueles homens que levam a chama e acendem a luz dos outros seres, né? E se nós nos transformamos, né, se nós deixamos que a nossa luz se manifeste, então nós podemos levar a luz para os outros e existe então um processo de cadeia em que a luz vai se espalhando pelo mundo. Então nós temos até uma responsabilidade. Se nós conseguimos ver um pouquinho dessa luz, nós percebemos um pouquinho da beleza que é essa nova consciência, então nós temos a obrigação de compartilhá-la com as outras pessoas. Nós temos que compartilhar a nossa luz, a nossa sabedoria, a nossa vivência com o mundo. E assim fazendo, nós estamos cada vez vivenciando mais essa natureza da unidade. Então, gostaria de deixar com vocês essa mensagem, né? Vamos
deixar a nossa luz interna se manifestar. Vamos espalhar a chama e vamos fazer parte dessa grande cadeia de luz.